Bienvenidos a la Feira Científica Virtual de la UCEBOL. Somos alunos del cuarto semestre de la doctora Cintia Ledesma, nuestra docente de Patología 2. Y nuestro tema es sobre la hipertensión portal, que es un aumento anormal de la presión arterial en la vena porta, una gran vena formada por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, y es donde va a ocurrir el paso de la sangre desde el intestino hasta el hígado. Y en los sinusoides, que son los canales sanguíneos, donde la sangre de las vénulas portales terminales se mezcla con la sangre de las arteriolas hepáticas, y luego la sangre va a fluir desde los sinusoides hasta la vena cava inferior. La fisiopatologia da hipertensão portal. Com o tempo, a hipertensão portal conduz à formação de colaterais venosas porto-sistêmicas. Podem diminuir levemente a pressão na vena porta, pero pode causar complicações. Os vasos submucosos congestionados em el esôfago distal e as fezes em el fundo gástrico podem romper-se e causar uma hemorragia gastrointestinal repentina e catastrófica. Rara vez ocorre hemorragia, a menos que o gradiente venoso portal seja maior que 12 mm de mercúrio. A congestão vascular da mucosa gástrica pode provocar hemorragia digestiva aguda ou crônica. Los vasos colaterales portosistémicos desviam o fluxo venoso portal que iria ao hígado. Por lo tanto, llega menos fluxo sanguíneo ao hígado quando há aumento do fluxo portal, a diminuição da reserva hepática. Además, as substâncias tóxicas do intestino se desviam diretamente à circulação sistêmica, o que contribui à aparição da encefalopatia portosistêmica. A congestão venosa resultante da hipertensão portal em órgãos viscerais contribuem para a aparição de ascite, devido a cambios em las forças de Stalin. A esplenomegalia e o hiperesplenismo a menudo se produzem como resultado do aumento da pressão em la vena esplênica. Podem produzir-se trombocitopenia, leucopenia e, mais raramente, anemia hemolítica. A hipertensão portal se associa comumente a um estado circulatório hiperdinâmico. Os mecanismos são bem complexos e parecem implicar com o câmbio de plano simpático, com a produção de óxido nítrico, com os vasos dilatadores endógenos e também com o aumento da atividade dos fatores humorais. O valor normal da pressão da porta é de 5 a 10, o que excede o valor normal da cava inferior, que é de 4 a 5. Os valores mais elevados que isso são considerados hipertensão portal. Com o passo do tempo, a hipertensão portal estimula o desenvolvimento de vasos colaterais venosos portosistêmicos. A pressão da porta pode baixar ligeiramente, pero isso pode causar complicações. Os vasos submucosos tortuosos dilatados, as varices, que se identificam em uma porção distal do esôfago e em algumas ocasiões em fundo gástrico, pode romper-se, causando uma hemorragia digestiva súbita e catastrófica. Las causas más comunes de hipertensión portal es la cirrosis, la fibrosis y la regeneración tisular, aumento da resistência em los sinusoides e las venulas portoterminais. No obstante, outros fatores potencialmente reversíveis contribuem, como a contractilidade de las células que tapizam os sinusoides, a produção de substâncias vasoactivas, diversos mediadores sistêmicos da resistência arteriolar e talvez a tumefacção de los hepatocitos.
Las causas menos comunes o de menor frequência podem dever-se a bloqueio da vena esplênica ou porta e a compromisso do fluxo venoso hepático. O aumento do volume sanguíneo é uma causa pouco habitual, aunque muitas vezes contribui ao desenvolvimento de hipertensão portal em pacientes com cirrose e com enfermidades hematológicas que provocam esplenomegalia massiva. Os sintomas da hipertensão portal nem sempre se podem identificar em um embargo em pessoas que têm doenças hepáticas que se podem resultar em cirrose, têm um elevado risco de desenvolvimento em essas condições. Os sintomas mais comuns são a barriga inchada, varizes esofágicas, vômitos com sangue, fezes muito escuras e fétidas, pés e pernas inchadas e hemorroida. Em los casos mais graves, pode ainda surgir confusões mentais até desmaio, causando a ligada da toxina em o cérebro. Mas essa complicação pode acontecer em qualquer caso de doenças graves no hígado, já que o órgão não deixa de ser capaz de filtrar o sangue adequadamente, não precisando estar mais relacionados com a hipertensão portal. Hoy voy a hablar sobre el cuadro clínico del paciente con hipertensión portal. El paciente con hipertensión portal puede presentar los siguientes síntomas: esplenomegalia, que es una manifestación muy común de hipertensión portal, pero el tamaño del vaso puede ser normal, ni todas veces el vaso está aumentado. Colaterales portosistémicas. El puerto tipo circulación colateral se detecta en la pared del abdomen anterior y se reconoce cuando observamos vasos congestionados que irradian desde la cicatriz umbilical y tienen un flujo ascendente por encima de la cicatriz umbilical y un flujo descendente por debajo. Venas varicosas del esófago, estómago y recto. Se pueden ver grandes vasos en el tracto gastrointestinal, particularmente en el esófago, estómago y recto. Varices ectópicas. Pueden verse en cicatrices quirúrgicas en el abdomen y en la enterostomía, ilion y colostomía, que también pueden sangrar. Gastroenteropatía hipertensiva es la manifestación más importante y es el sangrado digestivo. Manifestaciones sistémicas. Se pueden observar manifestaciones del tipo circulatorio hipercinética, como taquicardia en reposo, ictus impulsivos a nivel reducido de presión arterial. Y también podemos observar la ascitis. La ascitis puede ser una de las manifestaciones de la hipertensión portal y suele asociarse a edema de miembros inferiores y pared abdominal. Y esta también puede causar un gran malestar. Olá, hoje vou falar sobre o diagnóstico. Como diagnosticar paciente que tem hipertensão portal? O hepatologista consegue identificar se este paciente tem algum histórico com doenças em el hígado, juntamente também com os sintomas principais que este paciente apresenta, como por exemplo, a barriga inchada e las venas dilatadas. Com o objetivo de diagnosticar este paciente com hipertensão portal, foram criados métodos. Entre estes métodos temos dois tipos, que é o não invasivo e o invasivo. Entre os métodos não invasivos temos como exemplo a elastografia transitória. E como método invasivo temos como exemplo a biópsia hepática e a endoscopia digestiva. É possível controlar os sintomas e prevenir complicações.
Para eles, os principais tipos de tratamento utilizados incluem medicamentos para a hipertensão, que diminuem a pressão dos vasos sanguíneos e, por lo tanto, reduzem o risco de ruptura de varices esofágicas ou hemorroides. Há os remédios laxantes, principalmente lactulose, que ajudam a eliminar o excesso de amoníaco e toxinas, que se acumulam em el organismo, ayudando a combatir a confusão. Há a terapia endoscópica, que se utiliza principalmente para tratar as varices esofágicas e evitar sua ruptura, e a cirurgia, que se pode realizar para desviar parte da circulação sanguínea do hígado. Se trata de uma operação que permite que uma parte importante da sangue se salte o passo através do hígado, desembocando diretamente em la vena cava, justo antes de llegar ao coração, e assim reduzir a pressão em el sistema portal e o risco de ascites e de hemorragia digestiva, ou bem realizar um transplante de hígado, por exemplo. Hola, ahora vamos a hacer una retroalimentación. El sistema venoso portal es responsable por recorrer la sangre desde las vísceras abdominales hasta la vena cava superior, a través de la vena porta, que es una unión de las venas esplénicas y la vena mesentérica superior. La principal característica en un cuadro de hipertensión portal son los cambios estructurales en el hígado, por ejemplo en los niños, que son por una malformación congénita. En los adultos pueden ser por una cirrosis, una fibrosis hepática, desencadenando así una compresión y destrucción de la vena porta, de las hepáticas y también de los sinusoides. ¿Ya? Estas obstrucciones van a causar un aumento de la presión en la circulación portal, llevando muchas veces a un cuadro de esplenomegalia, que es el aumento del vaso. Y también podemos notar la presencia de grandes venas colaterales, ascitis, que es el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, hipertensión sistémica. También podemos ver a través de endoscopia la presencia de varices esofágicas y gástricas. Muchas alteraciones fisiopatológicas resultantes de la hipertensión portal, por ejemplo, la circulación colateral, ya está desarrollando en un intento de reducir la alta presión que está sufriendo esta región, y así con ese intento para disminuir el volumen plasmático y también el flujo linfático. Bueno, es muy importante a nosotros saber de estos signos y síntomas presentados en esta enfermedad, para que así busquemos temprano un atendimiento médico adecuado para hacer un buen diagnóstico. Muchísimas gracias por visualizar en nuestro vídeo. Que Dios los bendiga. Ahora nosotros también vamos a llamar a usted para participar de nuestra feria científica a través del link de la UCEBOL que se ve luego acá abajo. Venga a ser un cebolista también. Gracias.